vou trabalhar 5 pontos com vocês, mas em especial eu vou trabalhar um texto onde o próprio Jesus vai falar dos sinais que antecedem a sua volta. O próprio Jesus dizendo o que vai acontecer antes de ele voltar. Você vai ver que sinais do fim, você vai ver em vários livros do Antigo Testamento. Você vai ver em Ezequiel, em Daniel, em Osés, Jeremias, em Isaías. Você vai ver também o apóstolo Paulo falando sobre a volta de Jesus. E vai ver também o evangelista João, o apóstolo João em Apocalipse, falando sobre sinais. Mas ninguém mais espetacular para falar sobre a sua vinda e os sinais do que o próprio Cristo. Amém, queridos? Então, o título da mensagem é Cuidado. Olha que está ao teu lado e diga assim, cuidado, Jesus está voltando. Então, nós vamos trabalhar esse título hoje. Cuidado, os cuidados que devemos ter, após nós saber dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então, para você que tem sua Bíblia, você pode abrir em Mateus 24, ou ligar ela no seu celular, ou também acompanhar aqui no telão, né? Mateus 24, versículo 1 em diante, né? Vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode aplaudir a Deus por esse texto? Glórias a Deus, hein? Então, vocês reparem que Mateus 24 é um dos textos mais apocalípticos da Bíblia, ok? Se nós fôssemos estudar versículo por versículo, passaríamos o ano inteiro estudando. Então, eu quero que você busque estudar versículo por versículo, tudo que você ficou curioso, busque estudar, busque realmente ver, pesquisar. Então, busque por você mesmo, tem muita coisa boa para você ver, porque hoje eu quero ser bem prático, bem direto com você. Aqui nesse texto, você vai ver que algumas coisas já aconteceram. Por exemplo, Jesus falou que o templo seria derrubado. Já aconteceu, o templo de Israel já foi derrubado. Hoje só temos muralhas e o pessoal se lamentando em cima de muralhas. Muita coisa está acontecendo, como por exemplo, fome, guerra, tribo contra tribo, nação contra nação. Outras coisas se referem ao povo de Israel, especificamente ao povo de Israel. Outras coisas vêm para todo o planeta, simboliza que todos nós iremos viver. E finalmente, então, há algumas coisas que nós ainda não vimos e não vemos ainda, mas veremos, que é a volta de Jesus e o evangelho ser pregado em todas as nações. Baseado nisso aqui, queridos, é importante que esses sinais que Jesus deu para você e para mim façam nós ter 5 atitudes. Primeira atitude, vamos lá. Não seja enganado. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Na época do Antigo Testamento existiam os sacerdotes, os líderes do povo, aqueles que serviam o povo. Porém, em 1 Pedro vai dizer o seguinte, que todo cristão agora é um sacerdote, porque ele mesmo se coloca diante de Deus. Então, quando a Bíblia fala, o meu povo se perdeu por falta de conhecimento, e isso vai fazer com que o sacerdote, então, seja destruído, o povo que ele está falando aqui é justamente a igreja. Aqui não é um outro povo, aqui não é um povo não crente. Aqui está escrito, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, Jesus está dizendo, cuidado, eu estou voltando, mas não sejam enganados.
Você veja que no texto diz que se Jesus, se Deus, não tivesse abreviado o tempo de sua volta, até muitos eleitos seriam enganados. O que é o eleito? É o cristão, que está em Cristo.